doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje recebemos mais uma vez o nosso companheiro Alberto Almeida, médico homeopata, terapeuta transpessoal, radicado em Belém do Pará. Bem-vindo, Alberto. É muita alegria estar de novo aqui com vocês. Nós aqui ficamos felizes por você atender a nossa solicitação, Alberto. Final do ano se aproximando, né, Alberto? O Natal chegando. Então, as pessoas perguntam muito qual é a relação do Espiritismo com Jesus, com o Natal. É importante para o Espiritismo o nascimento do Cristo, Alberto? É importante porque, pelo menos uma vez ao ano, a humanidade se volta para essa figura ímpar que surgiu na humanidade, cuja significação para o Espiritismo é máxima. Allan Kardec perguntou aos espíritos qual era o espírito que Deus ofereceu aos homens de maior perfeição para que servisse à humanidade de guia, de modelo. E os espíritos responderem o Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus. Então, Jesus representa essa síntese de tudo quanto um homem pode aspirar para ser melhor na Terra, para ser feliz, para ser pleno, para lidar melhor com as suas dificuldades. Então, o nascimento de Jesus, ele necessariamente reporta a humanidade ao Cristo. Às vezes, uma humanidade que vai vivendo ao longo do ano uma certa indiferença, ou pelo menos um distanciamento, separando a religiosidade ou a espiritualidade do seu cotidiano. Então, pelo menos no Natal, temos a oportunidade de fazer esse link de que tanto a humanidade tem necessidade. A gente percebe que o sentimento das pessoas nas proximidades do Natal é diferente, né? As pessoas se motivam mais a auxiliar os trabalhos assistenciais. A gente vê muitas casas espíritas fazendo aquela ação de preparar as sacolinhas de Natal e muitas pessoas auxiliam, mas esse sentimento deveria perdurar por todo o ano, né, Alberto? Efetivamente, a cristandade, de um modo geral, se mobiliza. E mesmo as pessoas que não têm assim, uma conexão de religiosidade cultivada ao longo do ano, nas semanas, nos dias, elas, nesse período, elas se voltam um pouco para Jesus e para essa dimensão do espiritual. E aí surgem muitos sentimentos conflituosos, surgem culpas, surgem saudades, e isso tudo mobiliza as pessoas. Naturalmente que isso é importante, porque pelo menos nesse período de alguns dias, ou de um mês, ou de uma semana, a pessoa estabelece um movimento de fraternidade, vai a uma periferia, ou vai a um espaço de carência, divide um pouco do seu 13º. Isso é um bom começo, mas naturalmente, como você bem disse, é apenas um começo. Porque a fraternidade claudicante de um dia, de uma semana, ela é pobre para nos enriquecer, para nos iluminar. O homem que descobre o Natal como um fenômeno permanente, como uma proposta vivencial, ele não fica emparedado num dia nem num mês. A relação com Jesus, ela se estende, se amplifica. E esse trato com as pessoas, ele se transveste de uma forma mais duradoura, mais fecunda, mais plena e mais vivificante. E Jesus nasceu mesmo em dezembro, Alberto? Não, isso é a convenção humana. Efetivamente, isso se reporta a Constantino I o Grande, que propôs
essa data para reverenciar Jesus em Roma, no século IV, e o Papa Júlio I oficializou essa data. Essa data, 25 de dezembro, era em homenagem a uma deusa Mitra, que estava como referência de cultivo das venerações para que o sol pudesse trazer a sua luz, para que o calor não se esvaísse, porque era o solstício, dia 25, era o solstício do inverno, portanto. E a comemoração romana, pagã, era de 21 a 31 de dezembro. E o dia 25, portanto, era o dia de referência, aonde se fazia essas devoções a essa deusa persa, referência do masdeísmo, essa doutrina que foi conduzida por Zoroastro na Pérsia. E isso foi transplantada para Jesus. Jesus, quando nasceu, não era inverno. Provavelmente Jesus nasceu em março, em abril, porque os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas. Então Jesus não nasceu no inverno. E essa foi uma estratégia política de poder colocar Jesus. Mas como os Espíritos dizem, o que importa é que ele nasceu. Não importa se foi em dezembro, alguns supõem em setembro, março, abril, Jesus nasceu. Dividiu a história antes dele e depois dele. É um marco sociopolítico para a história da humanidade. É um divisor de direitos humanos. É uma nova ordem no campo ideológico de se viver a solidariedade e a fraternidade. É a expressão mais excelente de amor que a humanidade já conheceu. Então, onde ele nasceu, quando ele nasceu, pouco importa, importa que ele nasceu. E o que significa manjedoura, Alberto? A manjedoura é esse espaço que traduz bem simbolicamente o alimento. A manjedoura já é uma palavra graciosa por conta dessa relação que se estabeleceu com Jesus. Do mesmo jeito que ela acolhe o alimento para os animais, nós poderíamos significar que ela é o útero do divino que trouxe-nos o espírito mais perfeito para que pudesse nos ensinar a amar. Jesus é o pão da vida, é o alimento para a humanidade. É um marco de iniciação de uma nova era. Ali no estábulo, improvisado de maternidade, Jesus nasceu porque não tinha hospedaria para acolhê-lo, já que era o recenseamento romano, estava se fazendo a contabilização das pessoas. Ele nasce de improviso e é colocado nessa posição da manjedoura, a significar para nós de que precisamos tratá-lo subjetivamente como alimento da nossa alma. Precisamos, como nunca, olhar para a manjedoura como espaço de acesso à vida. Porque Jesus, sendo um espírito que poderia escolher aonde nascer, não nasceu na Grécia, portentosa na sua grandiosidade cultural, não nasceu em Roma, com todo o poder do seu império na época, não nasceu como filho de um rabino dentro do povo que ele escolheu nascer. Ele nasceu na simplicidade de Maria, José, e foi colocada num espaço de improviso na natureza. Bem, ele dizia que as feras tinham os seus covis, as aves tinham os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Então é muito bonito essa simbologia, nos ensinando que a humildade é a porta de acesso pela reencarnação, para que possamos acessar todas as outras virtudes, como propõe o Espírito Emmanuel através de Chico Xavier. E para você, o que é mais tocante, Alberto? A manjedoura ou a cruz? É curioso que a cristandade se fixou muito na cruz. Até os filmes evocam a cruz sanguinariamente. Quanto mais sangue, parece que Jesus é maior. Efetivamente, a cruz também é um marco que finaliza a história grandiosa, a epopeia do maior homem que a Terra já conheceu, cujas nossas vidas nele se encaixam. É a história de um homem e de uma vida contemplando a história de todas as vidas, e escrita por outras pessoas, através das suas narrativas. Então, a cruz ela é importante, mas não é importante o sofrimento de Jesus numa cruz. Isso não é o mais importante.
é difícil separar uma parte da vida de Jesus e destacar a sua importância maior. O todo, a integralidade, é que deve ser destacada. O que está entre a manjedoura, que inicia de uma forma humilde, e a cruz do sacrifício, do devotamento, da finalização do devotamento máximo, está uma vida de amor, está o Sermão do Monte. Então, o que é mais importante em Jesus é a caminhada dele, é a vida, não é a morte. Porque até a morte, até a cruz foi transformada numa catapulta, projetando-o para os céus, mostrando que nós poderíamos transformá-la, ao invés de ser um instrumento de flagelo, num portal que se abre para a grande vida, porque depois da cruz ele voltou. Então, para nós, espiritistas, o que é importante é que Jesus viveu, porque o mais importante é viver, não é morrer. E em vivendo, é inevitável que a morte também documente a qualidade da nossa vida, porque há muitas pessoas que já morreram e não sabem, estão no corpo. E há muitas pessoas que morrem vivas, ou seja, vivem até os últimos momentos da sua vida física, em qualquer idade, aproveitando plenamente a vida através da amorosidade. Então, o que é mais importante é que Jesus viveu, desde a manjedoura, na sua caminhada, e finalizou no corpo a cruz, porque a vida não terminou, porque se Jesus tivesse terminado na cruz, a vida não teria sentido, seria uma quimera. Os seus gestos não teriam a retumbância que teve. Então, como ele matou a morte, Jesus se transformou num ser transpessoal, que nos fala de que a vida, ela não tem começo nem fim, ela é perene, ela não é terrenal, ela é eternal. De que a morte se contrapõe ao renascimento, não à vida, porque a vida não tem antítese. Então, o que foi mais importante foi que Jesus esteve conosco e viveu, inclusive na cruz. E quem é que deve ganhar presente no Natal, Alberto? O aniversariante. Nós até podemos nos dividir essa alegria e nos presentearmos uns aos outros. Mas quando tem um aniversário, a gente procura saber quem é o aniversariante e de que ele precisa ou de que ele gostaria de receber. Nós homenageamos o aniversariante dando um mimo que lhe agrade. Então, no Natal, o aniversariante é o Cristo. E, curiosamente, ele disse o presente que ele gostaria de receber. Quando tu me vires no cárcere e for me visitar, quando tu me viste preso, estiveste comigo, quando estive nu e me vestiste, estive com sede e fome, me saciaste, me dessedentastes, quando fizestes ao mais pequenino dos meus irmãos, ao menor, foi a mim mesmo que fizeste. Mas, Senhor, quando foi que te fizemos isso ou não te fizemos? Dizeriam os discípulos na época, né? Na parábola que ele constrói. Quando tu te negastes a visitar no cárcere, a me ver doente, a me vestir, me alimentar, quando tu não me acolhestes, deixaste de fazer ao menor, ao mais pequenino dos meus irmãos. Então, atender Jesus e presentear Jesus é um ato de extrema caridade, é um exercício de amor no âmbito da fraternidade mais pura, focada nos pequeninos, que estão aprisionados atrás das grades ou nas grandes mansões, que estão nus nas ruas, sob as marquises, mas que às vezes estão nus de fraternidade, muito embora muito bem trajados, muito bem vestidos, ricos, que estão com fome de alimento mesmo e precisa da bolsa, precisa da chegada do farnel, mas também daqueles que não conseguem olhar pela janela do lado de tanto egoísmo e vivem na abastança. Esses são os pequeninos que nós poderíamos tomar em conta para homenagear o Mestre, presenteando o aniversariante. Então, Alberto, nós estamos chegando ao final do nosso programa, temos alguns minutinhos. Eu gostaria que você aproveitasse esses minutos finais para deixar uma mensagem especial de Natal aos nossos amigos de casa. Abrace a figura de Jesus. Faça dele o seu companheiro de viagem na sua vida. Dê um pouquinho mais de espaço para que a espiritualidade faça parte do seu cotidiano. Faça uma reflexão, o quanto Jesus acompanhou você nos seus pensamentos, nas suas preces, nas suas conversas silenciosas ao longo do ano. Jesus não pode ser um fenômeno
de sessão, esporádico, de estação, de mês. Jesus precisa ser uma realidade fundamental do nosso cotidiano. Assuma um compromisso de estar com Ele junto a uma criança ao longo do ano, adotando-a onde ela está. Assuma um compromisso de conviver com Ele, visitando as praças semanalmente, atendendo aqueles que sofrem, precisando do frio, de um agasalho, de uma bolsa, de alimentos, de uma sopa quente. Assuma, enfim, um compromisso com aqueles que mais estão à margem do caminho como pequeninos, aguardando que através dele você possa encontrar a manjedoura. Assuma Jesus, porque Jesus já assumiu você há muito tempo, mas você ainda não abriu os olhos para abraçá-lo. Roberto, nossos agradecimentos a você e aos nossos amigos de casa, desejamos um Natal cheio de amor e paz. Até o nosso próximo Transição.